Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronan de Geografia, espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa aula vamos explicar para vocês os indicadores demográficos aqui, né? Então, nós temos que entender esses conceitos para aprender a fazer leitura desse gráfico no formato de pirâmide etária. Bom, então o que é crescimento vegetativo ou natural? É a diferença entre o número das pessoas que morrem com o número de pessoas que nascem, né? Então, devido a essa pandemia, ainda não saíram os dados oficiais, mas penso que o número de mortes vai ser bem maior do que o número de pessoas que nasceram, né? Ou seja, a população ela vai encolher, né? Quando o número de mortes ela é baixo, o número de pessoas que nascem é maior, então a população aumentou durante aquele ano, tá? Então é isso, é a diferença do número de pessoas que nascem com o número de pessoas que morrem. Expectativa de vida é a média de vida que a pessoa possa viver, né? A média do Brasil ao longo do tempo ela vem aumentando, né? Era 48, agora já aumentou em torno de 62, né? E em outros países é maior. Então tem várias coisas que faz com que essa média de vida ela aumente, né? Vou citar alguma delas, né? A população deixa de ser rural e passa a ser urbano, então acesso à saúde, os meios de transporte mais rápido, descobertas de vacinas, né, de prevenção a doenças, né? Então, esses são os fatores que aumentam a questão da expectativa de vida. Pessoal, a taxa de mortalidade é o total de pessoas que morrem durante o ano, entre homem, mulher, criança, né? Total de número de mortes. Já a taxa de mortalidade infantil é assim: é o número de crianças que morrem durante o ano, na faixa etária, em cada grupo de 1.000, né? Então, morreu, tem na faixa até 2 anos. Tem 1.000 crianças. Se morreu, por exemplo, 100, a taxa daquele grupo de 1.000 é de 10%, né? E assim vai. Taxa de natalidade é o número de crianças, de pessoas que nascem durante o ano. Só agora presta atenção aqui, que às vezes é mais um pouco complexo. Então, aqui está uma atividade, né? Assinala a opção correta em relação às mudanças da pirâmide etária do Brasil. Aqui essa primeira pirâmide é de 1960 e a segunda de 2000. Vocês podem ver que ela tem uma diferença. Então vamos entender essa pirâmide. Aqui, ó, é o número de pessoas em milhões, ó, 0, 2 milhões, 4, 6, 8 milhões de pessoas. A mesma coisa aqui. Então o que acontece aqui? E aqui do lado, homens, né? E mulheres. E aqui a faixa etária, ó. 0 a 4 anos, de 10 a 14, de 20 a 24 anos e assim sucessivamente. Quando a gente fala a base da pirâmide é a parte baixa, né? Olha aqui. E o topo da pirâmide é a parte alta. Pessoal, então a gente entender que em 1960, tanto homens quanto mulheres, criança, número de crianças de 0 a 4 anos, olha aqui nessa faixa etária de 0 a 4 anos, era quase 8 milhões de crianças homens e quase 8 milhões de crianças mulheres. Então, praticamente idêntica aqui, tanto homens quanto as mulheres. Olha a diferença agora em 2000. Praticamente as mulheres, 4 milhões e alguma coisinha, bem, lá, pouco mais de 4 milhões, e mais número de mulheres, né? E homens 4 milhões e quase 5 milhões, então mais homens do que mulheres. Mas olha aqui, o número de nascimento reduziu praticamente, a gente pode dizer, 50%, né? Outro comparativo agora que eu quero, isso é a base. Agora vamos ver o topo da pirâmide. Em 1960, olha aqui, o número de pessoas com mais de 70 anos, olha aqui, a gente passar uma régua, olha aqui, mais ou menos 1 milhão, ó, quase 1 milhão de tanto homens quanto mulheres. Olha aqui para vocês verem. Agora acompanhe aqui comigo na de 2000, mudou. O topo ele aumentou, ou largueceu, né? E aí, se a gente pode ver a olhos nus, as mulheres com mais de 70 anos, olha aqui, quase mais de 2 milhões e um pouquinho de habitantes. Os homens, quase 2 milhões, né? Então as mulheres aqui a gente pode comparar a olho nu que as mulheres vivem mais que os homens nessa faixa etária. Aí tem vários fatores, né? Vamos entender o primeiro fator da redução do número de filhos, né, de criança. O primeiro fator, a população deixa de ser rural, passa a ser urbano, né? Então o custo de vida ele aumenta.
Então as mulheres ela têm que se inserir no mercado de trabalho para ajudar no orçamento doméstico. Outra coisa, maior consciência, né, das pessoas em ter em ter filhos. Por quê? O filho, se a pessoa tem consciência, você tem que pensar que ele gera custo, né? Você tem que dar educação, saúde, né? E na década de 50, 70, lá na época dos meus avós, o número de filhos era muito alto, né? O filho, quando a população brasileira era rural, o filho era visto como mão de obra, né? Então, os homens, os pais queriam ter filho homem para ajudar na lida na roça, né? E as mulheres, a mãe queria ter a mulher para ajudar nas questões domésticas. Então, aqui era um momento de fartura quem vivia na zona rural, não fartura quem vivia na cidade, mas a grande parte vivia na zona rural. Então, por isso que o número de filhos é maior. Quando há inversão populacional, isso reduz, porque as pessoas vão se conscientizar, vai ver que o filho ele tem custo, né? Sem falar lá na questão da violência, no mundo das drogas, né? Então, aqui só uma leitura para vocês entenderem, ok? E aqui tem a atividade, ó. Então, quando a gente vê aqui, ó, a resposta correta dessa atividade é aqui, ó. A base mais estreita da pirâmide de 2000, quando a comparada de 1960, indica uma redução na taxa de natalidade, ó. Exatamente. Olha lá, reduziu a taxa de natalidade infantil, olha aqui, se a gente comparar. Isso tem a ver com os fatores que eu expliquei agora para vocês. E o aumento da expectativa de vida aqui, ó, é devido ao quê? A maior investimento em transporte, a população deixa de ser rural e passa a ser urbana, né? Então, as ambulâncias, então, o meio de transporte, acesso à saúde ele é mais rápido, sem falar na questão das prevenções de vacina, né? E a inovação tecnológica na medicina, tanto na mão de obra quanto em equipamento. Pessoal, é isso aí. Penso que posso ter ajudado a vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.